Salve, salve, marujos! Hoje vamos reagir a mais um vídeo falando sobre construção de podcast gastando pouco dinheiro. Eu trouxe esse vídeo aqui porque eu acho muito interessante a gente conversar sobre isso, pois a gente consegue juntos, né, pensar e chegar a conclusões, porque você está aí desse lado, mas você pode aí deixar seu comentário, sua opinião, eu vou responder, vou contar aqui a minha experiência, a minha opinião sobre aquilo que for dito no vídeo, e pode ser que a gente chegue a soluções juntos, e pode ser que a gente chegue a pontos que talvez aquilo não seja uma boa escolha, uma boa solução. E se você está pesquisando aí como construir seu podcast, como melhorar o teu podcast, melhorar a qualidade de algum equipamento, microfone, câmera, luz, esses vídeos, eles podem te ajudar muito, mas eles também podem te atrapalhar, talvez induzindo você a realizar uma compra que de fato não vai mudar, não vai transformar aí o teu podcast para melhor. E não que eu seja o senhor da verdade, mas eu gosto sempre de expor a minha opinião para evitar que pessoas quebrem a cara, mas também para exaltar quem está falando aqui coisa interessante, coisa bacana, que realmente agrega aí no nosso nicho, que são os podcasts. Então vamos lá. E o vídeo é como montei meu podcast em casa gastando pouquíssimo. Isso em 2023, com baixo orçamento, um canal de podcast de pescaria. 2023, nós estamos em 2025. Será que mudou muita coisa? Será que não mudou? Vamos ver agora, né? Hoje eu quero te mostrar como eu montei o meu podcast aqui em casa, o Pod Pesca, com um preço bem razoável, bem acessível. Eu vi um vídeo aí no YouTube, o cara falando, batendo no peito e falando como montar o seu podcast com 12 mil reais. Eu ri, porque isso não é para a minha realidade. Então, eu corri atrás dos meus sonhos e montei aqui com o mínimo que eu pude. E você vai poder acompanhar aqui comigo cada detalhe, tudo que eu fiz aqui para montar esse podcast, tudo que eu comprei e os valores, certamente, talvez eu não lembre de cabeça, mas eu vou deixar na descrição aí. Talvez eu deixe até o link para você dar uma pesquisada e tal, porque eu realmente enxuguei, tinha um orçamento muito pequeno e ainda tem algumas coisas para melhorar que eu quero melhorar aqui, mas eu vou te mostrar agora tudo que eu fiz lá do começo para ter um podcast aqui na minha casa funcionando, que eu estou transmitindo, fazendo meus vídeos ao vivo aí. E talvez você tenha aí o sonho de ter. Olha, vou dar até uma pausa aqui. Eu acho muito interessante alguns pontos que ele já falou aqui de cara. O primeiro ponto é que o podcast dele é na casa dele. Se eu tivesse a oportunidade, eu faria o podcast na minha casa. Meu podcast é em uma sala comercial, mas eu gostaria que fosse na minha casa, porque eu acho que tem tudo a ver, sabe? Mas depende da finalidade do teu podcast. Se você quer alugar um estúdio para terceiro, para pessoas, realmente o ideal é você alugar uma sala, porque você não vai querer cliente, todo mundo entrando na sua casa. Mas às vezes, se seu podcast é um podcast pessoal, você quer falar sobre um nicho que você domina, você é advogado e quer falar sobre advocacia, direitos, às vezes você quer falar sobre a área de saúde porque você atua na área de saúde, você é professor, quer falar sobre educação, ou no caso dele, quer falar sobre um hobby seu, pescaria, jogos, futebol, convidar amigos, enfim, eu acho, cara, que você deveria fazer na sua casa. Eu gosto muito da experiência de você conseguir receber a pessoa, uma pessoa que ela deixa de ser só um convidado, ela se torna o seu amigo, ela se torna uma pessoa que entra na tua casa. Você chama ela para tomar um café, para almoçar, para jantar contigo e aproveita e faz um podcast. Inclusive, eu lembro que o Flow iniciou numa casa. Eles estavam praticamente morando, porque o Igor morava em Curitiba, se não me engano. Então, não tô falando besteira. Depois que ele veio se mudar para São Paulo, o Inteligência Limitada lá do. Caraca, me fugiu o nome dele agora. Mas Inteligência Limitada é na casa do apresentador, entendeu? Que me falhou a memória agora o nome dele. Que antigamente, inclusive, era comediante, pô. Também, como é que fala? Ele desenhava, né? Trabalhava com animação, entendeu? Lá naquele canal lá do Havaiana de Pau. E, pô, eu lembro que explodiu ali no podcast e ele logo no início falou que ele fez num sótão, alguma coisa assim na casa dele. Eu sou muito. Eu tenho muita vontade de criar um podcast na minha casa. Eu queria muito, tipo, criar um podcast na varanda, tipo Varanda Cast, entendeu?
Só que hoje ainda não tá no momento de porque eu vou ter que abrir mão disso, eu não tô disposto ainda a abrir mão disso. Aqui eu tenho muito espaço, aqui eu consigo fazer vários formatos, várias maneiras, mas se eu pudesse, eu faria na minha casa. Se eu pudesse, eu pararia de alugar o espaço, pararia de fazer os terceiros e faria hoje só o meu podcast, só realmente para eu conversar com as pessoas que eu gosto. Então, o primeiro ponto é isso, cara. Eu acho que tem mais gente falando sobre isso. Deveria ter mais pessoas fazendo isso. Gravando seu podcast falando sobre futebol, sobre hobby, sobre concurso. Enfim, cria seu podcast, cara. Vai falar, vai falar, vai falar. Outro ponto interessante é que ele fala, né, sobre a questão de, pô, é o sonho dele e ele reduzir o custo. E é isso que eu tô tentando sempre bater na tecla aqui, cara, reduza o custo do teu podcast. Por quê? Porque você não sabe se vai dar certo. Porque você não sabe se você vai continuar com aquilo, porque você não sabe se você vai ter fôlego para fazer. Não é que eu tô colocando um balde de água fria em você, mas, cara, às vezes você muda de ideia, às vezes no caminho você vê que não é aquilo que você quer fazer, que você quer fazer conteúdo pro Instagram, pro TikTok, às vezes você muda de rota, às vezes você vê que você não quer fazer conteúdo para você, quer fazer para os outros, quer trabalhar nos bastidores, às vezes você não quer alugar. Então o que eu mais vejo é pessoas vão lá, investem lá 30, 40, 70, 100 mil reais para montar um estúdio, dura 6 meses e fecha o estúdio. Por que fecha o estúdio? Porque compra equipamento super caro, aí aluga caro, porque como o equipamento é muito caro, ele precisa alugar caro para ter retorno, né? Ele comprou lá 3 câmeras de 6, 7 mil reais, mais lente, cabo pra caramba, softbox, montou um estúdio bonitão, e aí agora ele quer ter retorno, aí ele começa a alugar lá, sabe, podcast com preço lá em cima, e aí é difícil. Você querer alugar um podcast a R$ 1.000 um episódio e achar que você vai encontrar gente a rodo que vai pagar R$ 4.000 por mês para produzir um podcast. Só para produzir um podcast, fora corte, equipe, enfim, é muito complexo. Então, às vezes, é melhor você começar realmente de baixo. E de baixo você pode, inclusive, alugar com uma qualidade um pouco menor, porém cobrando menos. É o que eu faço aqui. Eu deixo bem claro para a galera o meu equipamento, porém o meu preço também é um preço inferior. Aqui você vai encontrar uma câmera de ultra geração que grava em 4K 120 FPS? Não vai. Mas aqui também você não vai pagar R$ 1.000 no episódio. É isso, entendeu? É isso. O seu podcast, de fazer o seu cantinho, de bater um papo com as pessoas. E talvez esse vídeo aí te ajude a tomar suas decisões quanto ao seu podcast, sobre tudo aquilo que você pode comprar dentro do seu orçamento, fazendo base naquilo que eu comprei, e você vê se deu certo ou não, se te atende dentro desse preço, para de repente não gastar um dinheiro com uma coisa mais cara, se você pode comprar uma mais barata e dar certo, ou se você não gosta do que você vê aqui, da qualidade, você pode comprar algo acima disso, caso você tenha necessidade. Então, bora que eu vou te mostrar agora, detalhe por detalhe, de tudo que eu tenho aqui no meu podcast. É um vídeo que eu queria fazer já, porque eu sempre pesquiso isso na internet. Olha, eu já reparei, você não vai conseguir ver agora, porque o meu quadrado tá na frente, mas ele tá usando um microfone de lapela, um Boya, um BV20, se não me engano, que é esse aqui. Microfone, inclusive, que eu super indico. Já deixei link aqui, que foi o primeiro microfone de lapela sem fio para celular que a gente comprou aqui. Até hoje a gente usa porque é muito bom, tem redutor de ruído. Microfone maravilhoso, de lapela, tá? Internet, é podcast barato, é como fazer um podcast em casa, a gente sempre pesquisa e eu vou mostrar para você aí como eu fiz, o que eu tenho aqui e como funciona a transmissão ao vivo aqui para mim, beleza? Bora lá! Engenheiro Igor, por que dizem que o Revit é o próximo AutoCAD? Porque no AutoCAD você desenha linhas igual uma prancha. Então eu já virei a câmera do meu celular aqui, ó, e essa é a visão que a gente tem aqui do meu cantinho, do meu espaço. Ainda tem umas luzinhas aí para acender ao redor da mesa, que eu acabei esquecendo de acender. Aí tem esse fundo aí, ó, vou te mostrar detalhe por detalhe, vou começar aí por esse fundo, beleza? Vamos lá. Pois bem, esse fundo aqui, ó, é um tecido, aí com uma parede envelhecida e umas lâmpadas aí, ó. É um tecido bem fininho, na verdade é um fundo fotográfico que eu comprei no Mercado Livre. Vai anotando aí o que eu lembrar e eu falo. Esse aqui eu paguei R$78. Ele tem 2,15 metros por 1,50. Então ele fica ali atrás da minha mesa e fica com esse fundo aí. Quando aqui no computador, no OBS, que eu vou mostrar mais para frente um pouquinho, fica com a câmera com os dois, tanto comigo quanto com o convidado. E aí, falando aqui da minha mesa, é uma mesa de pinos, aquelas não é uma madeirite, é aqueles pinos, né? Ela tem aqui Eu só não 80, não chega a 80, ela tem 70 por 1 podcast de pescaria, não 40. 70 por 1,40 de
de comprimento. É a conta de ficarmos eu e o meu convidado do outro lado. Aqui eu tenho dois microfones BM800, que são os mais baratos aí do mercado. São esses Que eu não indico, tá? dourados Já aqui, falei ó. isso pra vocês, E não eles têm indico. esse detalhe, não sei Indico se eu vou esse aqui, conseguir ó. mostrar aqui. Essa divisão aqui, ele tem um bocalzinho para cá e outro aqui. Então esse aqui não adianta você falar Fine, na frente dele, igual eu tô alguns mostrando. falam Você tem que falar com ele em pé mas assim enfim, mesmo. Então, bom demais, quando o convidado tá maravilhoso. falando do outro lado lá, ele tem que Microfone falar para 5 nessa anos posição aqui aí. de frente pro microfone. Eu Você tenho vai dois, pagar paguei acho que 100 reais nem a mais 70 do que reais em esse cada um. aí, O entendeu? microfone já 70 veio com o reais, cabo 80 reais a mais, e essa aranha aqui, ó. porém compensa Esse muito. braço, Esse preço aí era um paguei preço 42 antigo, reais hoje em em cada dia um. não Esse eu já compra comprei mais não, hoje em mais dia há mais tá tempo, caro. porque o projeto aqui é um Então pouquinho mais fácil investir no mais bagulho antigo aí. decente. E aqui, desse lado, fica o convidado, com aquela câmerazinha lá, aqui ó, com essa câmerazinha aí. É uma Logitech C920 Pro, que eu paguei 430 reais no Mercado Livre. Olha, como eu falei, é um vídeo de 2023, né? Não é tão antigo, mas também não é jovem, não é um vídeo recente. E aí eu percebo que, pô, 2023 o pessoal usa a Logitech. Hoje em dia tem gente ainda que usa. Ainda tem gente inspirada por vídeos assim. É isso que eu tô tentando dizer pra você. O vídeo não tá errado não, tá? O vídeo que ele tá falando aqui não tá errado. Eu também já usei. Só que assim, esse é o cuidado que você precisa ter. Quando você começar aqui a assistir vídeo no YouTube procurando solução, pegue soluções atuais. Você não fica assistindo um vídeo de 2020, 2022, 2023 e achando que você está comprando equipamento de última geração, equipamento que equivale aos dias de hoje. Não equivale. Hoje, você compra, por exemplo, uma dessa aqui, que é uma S600, que filma em até 4K, não é um 4K, 4K, eu não aprovo 4K dela, mas é melhor do que qualquer uma dessas Logitech. Você grava em 2K, em 1080, você grava em 60 FPS. E assim, tem um sensor muito melhor do que a Logitech, tem um autofoco muito melhor que a Logitech e custa 350 reais. Mais barato que uma Logitech dessa. Então é esse o ponto, sabe? Não compensa, não compensa hoje você se basear na construção de um podcast com esses tipos de vídeo. A mesma coisa do microfone. Então assim, até agora, o que eu assisti para 2023 tava ok, mas para hoje não tá, ok? Também. E aqui de baixo, eu vou tentar mostrar para vocês aqui as gambiarras que é para ligar esses dois microfones aqui nessa mesinha com isso é legal, tá? que Eu a gente vejo chama de pouca gente interface de falando áudio. sobre isso. As Então gambiarras, essa é a minha sensor, interfacezinha de cabo, as áudio. pessoas É uma LED. Soundcard V8. Ela tem duas entradinhas aqui atrás, uma para microfone P10 e a outra para microfone P2. Então, tem uma entrada, a outra para P2 e duas saídas se eu quiser monitorar o áudio aqui com o fone direto dela. É uma pequena interfacezinha de áudio que me ajuda demais. E como o microfone BM800 ele precisa de alimentação, eu tenho aqui também, na minha gavetinha mágica aqui. Esse é o ponto. Esse microfone aqui, ele não precisa de alimentação, tá? Ele vai direto. Ele tem entrada XLR e USB. Você pode conectar no seu notebook, no seu computador ou na sua mesa. E ele não precisa de alimentação. E esse é o diferencial. Ele não precisa. Você pode, sim, se quiser botar numa interface de som, numa mesa de som, ou usar diretamente no seu computador, no seu notebook. Por isso que eu falo que compensa muito você investir num microfone desse, sabe? Você vai ver aí a faixa dele normal de 350 reais, mas aí você pega promoções aí 300, 280, 270 reais. Eu já cheguei a ver 240 reais de promoções. E, cara, é um microfone completo, como eu falei com vocês. LED, tem entrada para fone de ouvido para você ter o retorno, para você controlar o seu próprio retorno. Tem aqui, ó, você controla o aumento de ganho e aumento de volume, de diminuição de volume. Cara, tem essa base que já vem, que a própria você economiza com suporte. Então você tem que analisar isso, o quanto de economia você vai ter. Porque aqui você não precisa comprar braço articulado. Lá você tem que comprar o microfone mais o braço. Tem alguns kits que vêm junto, né? Aí você tem que comprar uma interface, aí você tem que comprar alguma fonte de alimentação, né? Então aqui não. Por isso que vale muito a pena esse microfone aqui. Vou deixar o link, sempre deixo na descrição. Dois Phantom Power. Vou colocar um luzinho ali. Aqui, ó. Detalhe, gente, eu não Dois sou Phantom patrocinado, Power. tá? Queria. Ligado os meus microfones lá. Aí o cabo sai do microfone e liga no Phantom Power, sai da saída do Phantom Power e vem aqui para minha mesinha de áudio, que desse lado aqui sai
um Phantom cabinho Power é a alimentação USB externa que que a vai gente até fala. o meu computador para levar o áudio lá para o OBS. Então eu tive que fazer essa adaptação aqui para não ficar nada em cima da mesa, para não ficar fio nenhum em cima da mesa. Eu fiz essa falsa gaveta aqui, então ela fica escondidinha aqui, ó. Tranquilo, eu já deixo aqui tudo no jeito, que eu quero aqui já no esquema, e vai passando para o computador lá. Aqui de baixo também é uma bagunça. Ó, os fios vêm de lá, esse monte de fios aqui, ó, tudo vem da Phantom Power e do microfone. Eu tive que colocar aqui uma tomada, aqui, ó, isso aqui é uma tomada debaixo da mesa, trouxe de lá, coloquei aqui para ligar um Phantom Power e outro, porque ele tem que ir na fonte aqui, tem que ligar e ele, aqui dentro é só a gente apertar o botãozinho lá que ele liga e desliga para funcionar o áudio jogando lá para o OBS. Então a minha parte técnica aqui de áudio é isso, é uma mesinha Soundcard V8, baratinha, e outra coisa, eu tive que comprar um cabo separado, porque eu não queria usar adaptador P10 para P2, porque a mesinha aqui ela tem duas entradas, uma P10 e uma P2. Então, para eu não precisar usar o adaptador, eu comprei um outro cabo XLR para P2 para ligar direto. Então esse aqui é o meu setupzinho da mesa, ela fica limpa, com os dois microfones, para a gente transmitir aqui direto para o OBS. Então eu vou mostrar para vocês no OBS aqui o que eu faço. Na verdade, antes da gente chegar no OBS, eu tenho que mostrar aqui outra parte importante aí do podcast, que são as câmeras. Então, o que acontece? Desse lado aqui, do lado esquerdo da mesa, eu tenho uma Logitech C922 Pro, que é aqui. Olha, a gambiarra, outra gambiarra que eu penei com a Logitech. A gente tem que fazer esse bonezinho. Cara, ela pega ela fica estourando, porque a luz pega nela de uma forma, enfim, o sensor dela fica meio desequilibrado. E a gente precisa fazer esse bonezinho. Então a gente fazia com papel, guardanapo, e botava assim, colava aí esse bonezinho que ele fez. E é o problema, por exemplo, que você não vai ter com uma dessa, sabe? Então, esse é o problema da Logitech. É muito problemáticazinha. Já foi, pô, solução, porque é o que tinha no mercado, só que hoje em dia nem a 4K abriu, muito caro pro que entrega. Filma o ângulo ali onde eu fico, que é a que fica focada em mim, do outro lado da mesa, e as imagens são cruzadas. Desse lado de cá, como eu mostrei já, tem uma outra Logitech C922 Pro que filma cruzado o visitante daquele lado. Eu vou mostrar como é que fica o corte aqui das câmeras. E aí eu tive que improvisar esse papelãozinho aqui em cima, eu tenho até que trocar ele aqui, porque improvisei e acabou ficando todo recortado, por causa da incidência desse softbox. Em cima da mesa, centralizado em cima da mesa, fica um softbox que eu tinha aqui em casa da Greika, quando eu mexia com fotografia, e aqui dentro certamente não vai dar para ver, não, deu para ver. Eu tenho dois refletores, que eu vou mostrar um outro aqui externo para vocês, dois refletores de 100 watts, que eu comprei também baratinho, para colorir aqui essa parte aqui, ó. Eu coloquei no teto aqui um cabo. Olha, o softbox eu achei interessante, pô, pegar assim, só que tinha que botar uma colmeiazinha, né? O grid, né? Uma colmeiazinha. Porque deve ficar muito estourado, deve ficar muito, sabe? Aquele difusorzinho ali é muito fraco, não compensa. Isso eu falo porque deve já ter, como ele falou, botou ali, tá? É reutilizável, ele tá usando. Mas se for para comprar, prefira o balão chinês, porque o balão chinês ele é difusor, ele difunde melhor. Então, assim, em vez de botar um softbox no teto, investe no balão chinês, que você ganha mais, sabe? Cabo com mais dois refletores. Esses aqui são de 50 e eles mudam de cor de acordo com o controle remoto ali, de acordo com o fundo que eu quero. Olha, esses LEDzinho aí eu já usei, mas hoje em dia eu acho que não, o custo-benefício não compensa hoje em dia. Hoje em dia eu vejo esses LEDs assim muito complicadinho. Não é que você ficou com equipamento caro, que agora você quer usar equipamento. Não. Eu tenho deve ter uns 5, 6 jogados aí, mas não ilumina, sabe? Não faz um efeito legal. E às vezes você gasta tanto dinheiro, eu lembro, pô, me arrependi porque eu comprei 5 separadinhos, aí comprei fio, aí comprei o plug para conectar, e comprei tudo. E no final das contas saiu um valor que talvez 50, 100 reais eu comprasse uma ribalta que iluminava, sabe? Muito mais. Que era tudo profissionalzinho, que eu ia ter botão, ia ter controle. E aí é complicado, porque você tem que ligar cada um com controle. Aí, quando você vai tentar ligar um, você liga o outro. É uma dorzinha de cabeça que às vezes não compensa. No caso dele, só tem dois. Aí é 50, né? Um bem forte. Aí pode ser compensa. Mas assim, dependendo do teu espaço, o meu espaço é um espaço grande, que eu tenho que botar vários, não compensa. Tá tudo jogado aqui. Não uso mais.
Então é muito prático. E esses azuis aqui já são mais antigos. Foi da primeira vez que eu comecei a montar, eu tinha comprado e aproveitei aí para deixar aqui, também vindo do teto, porque o outro lado lá é parede, né? Mas A ficou parede faz bonito. assim, ó, e termina. E aqui é a sala da minha casa, que na verdade tem só uma cortina separando aqui, ó. Então esse é um ambiente que a pessoa chega aqui e se depara. E a maioria fala assim que pensava ser maior. Realmente, a medida aqui é muito simples. O espaço aqui do fundo do podcast aqui, do fundo aqui, tem 2 metros e 5 centímetros daqui até aqui. Se a sua empresa ainda usa o WhatsApp Web ou WhatsApp Business para atender os seus clientes, eu te garanto que você... E daqui até aqui tem 2,75, até no final aqui do meu armário de pesca. Eu acho, Então eu acabo acho usando essa parede ali, que uma esse, cortina inclusive, ele já atualizou. e uma cortina do lado de cá. E aqui, para filmar todo Vou mundo, depois gravar um react, ele eu tenho atualizado, porque eu acho uma que já outra câmera. atualizou. Essa já é Eu acho que eu diferente. já vi É um uma vídeo dele Anker atualizado. C200. Gostei demais, ela me surpreendeu. É mais barata do que a Logitech. E olha aqui para você ver, ela entrega uma qualidade bem A rival, bem a bacana. rival. Aqui, aí, ó. Também, Não tá conseguindo focar também porque eu tô compensa filmando mais a com a tela ali, Logitech. Eu ainda mas essa fico é a com imagem que tá a vindo aqui da 600. Anker. Aqui, ó, vou passar Na a verdade, mão eu aqui na fico com a frente. C800. Na Pra mim frente é dela. melhor. Ó. Mas a Então vai 600 chegar tá lá pra cara gente ainda. Tá no cara, tá R$1.000, OBS. R$1.200. OBS, se você não No momento que eu sabe, gravo esse se vídeo, você não sabe como a mexer, eu vou deixar os links aí. 600 tá Então, essa câmera R$350. fica aqui pegando de frente, a outra fica aqui do lado esquerdo e uma do lado direito. Então tem 3 câmeras e os 2 microfones, porque o podcast ele foi pensado, na verdade, projetado por causa do recurso e do espaço para 2 pessoas. Mas eu já recebi 2 convidados aqui ao mesmo tempo, improvisei um outro microfone para mim e deixei esses 2 aí para os convidados. Então vamos aqui para a parte do OBS, só para eu mostrar rapidinho para vocês aqui como é que funciona, como é que faz para a gente fazer os cortes. Ó, outro ponto é esse, tá? Esse é outro ponto que você precisa analisar. Investimento de microfone. Se você tá começando um podcast, cara, compra 2 e começa só você chamando mais um. A não ser que você tenha 2 hosts. Aí você é um sócio. Aí você compra 3. Não sai comprando microfone não, porque eu mesmo, hoje eu tenho microfone jogado aqui, microfone parado. Equipamento parado, entendeu? Tem microfone aqui que eu usei uma vez na vida, nunca mais usei. Por quê? Porque a maioria das vezes é eu e mais um convidado. Raras vezes é eu e 2 convidados. Raras vezes. E hoje os meus podcasts eu apresento sozinho. Entendeu? Dirá você usar 4 microfones, 5 microfones. Então, assim, o máximo que eu já usei aqui nos meus podcasts foram 3. Quando eu vou alugar, aconteceu uma vez, eu alugando espaço, que eu usei 4 microfones. Uma única vez. O resto também é 2 microfones, 3 microfones, mais tardar. Então, assim, é lógico, a gente quer porque a gente tem aquela ideia de ter o par, né? Os pares ali certinho, 2 ou 4 ou 6. Mas, assim, é questão de, às vezes, um valor de um microfone a mais, é uma softbox. Às vezes, 2 microfones, você vai comprar ali para ficar parado, é uma mesa de som, entendeu? É mais memória RAM para o seu computador, é um hub USB para você ter mais portas ali para o seu computador. Então, é sempre bom, sabe? Pé no chão. E também convidar os convidados de acordo com o seu podcast. Você só tem 2 microfones, então é você e mais um convidado. E é isso. Cortes aqui, beleza? Então, quando eu abro o meu OBS aqui com as minhas câmeras, essa aqui é a captura de tela que eu estou fazendo para mostrar para vocês. E quando eu mudo a cena aqui, ó, do lado esquerdo aqui tem as cenazinhas aqui que eu criei, que são aqui o início da live, que fica aparecendo aqui o escrito Pod Pesca com a água no começo aqui. E isso, enquanto a gente faz isso, a gente manda o link para as pessoas para elas irem já chegando lá no canal do YouTube para acompanhar. Depois tem uma contagem regressiva, que vai de 10 até 1, e isso não é obrigatório. E depois começa aí, essa é a visão da câmera que vocês viram aqui em cima do meu computador, da Anker C200, que é a que pega os 2, tanto eu como o convidado. Essa é a visão da minha câmera ali, Olha a que a gente diferença. pode A Logitech fechar é um pouco horrível, mais. gente. Pelo amor de Deus. E agora A eu vou Anker... passar para o outro lado para vocês verem quando muda de câmera, que vai pegar essa Não, câmera volta aqui. isso aqui. Olha a Anker, a central, Viram gente. aqui em cima do meu computador. Essa é a central. Você vê que pega, ó, não estoura o rosto dele, pega a luz de recorte aqui, ó, no ombro, aqui, a luz dele, ó, a luz, sabe? Agora, olha a Logitech, que, ó, que é a mais cara se você for comprar aqui, sabe, hoje em dia no Brasil e tal, acaba saindo mais caro você, a Logitech. Ah, é original, é bonitinho e tal, mas não entrega, não entrega. Computador da Anker C200, que é a que pega os 2, tanto eu como o convidado. Essa é a visão da minha câmera ali, que a gente pode
fechar um pouco mais. Pra fazer assim, use E o seu agora eu vou celular. passar para o outro lado para Usa o vocês celular verem melhor. quando muda de câmera, que vai pegar essa câmera aqui, vai pegar a parte do convidado. E cá estou eu com a parte do convidado. Então isso aqui você pode ajeitar aqui Lembrando de que é acordo com o que 2023, você gente. Se eu não me engano, ele já quiser. atualizou o Aí estúdio, o já tá convidado fica melhor. pegando aqui Mas isso nesse aqui ângulo, é com as bom pra você ver imagens o que você cruzadas. não deve A minha fazer, câmera sabe? está Você não ali, deve hoje pega do escolher outro uma lado, e Logitech. aquela Você não deve pega escolher aqui hoje o um convidado. BM. E aí, Pô, o mas o detalhe BM aqui do tá ok. BM800 é o que eu falei para vocês no O começo. vídeo A gravado. cápsula de captura dele não é em cima, então não adianta esse Exatamente, ele vai ensinar aí, ó, sobre o microfone, que eu acho horrível a dinâmica dele, sabe? Você tem que ficar explicando um convidado que, olha, não fala aqui, fala assim. É horrível, o convidado esquece, não tem obrigação de lembrar. Só que o outro ponto também, cara, é que assim, esse microfone, se caiu um copo lá no corredor, ele capta. Sabe? O cachorro latiu lá fora, ele apenas foi na casa, passou a moto, ele vai captar. É horrível. E assim, se o ar-condicionado estiver ligado, ele vai captar. E na live, na transmissão ao vivo, cara, ele tem ruído. Ah, mas eu uso um filtrozinho de OBS e tal. Tá, você tem que ficar se matando para mascarar os erros. E sempre tem um probleminha, sempre tem um probleminha. Fora que é muito frágil, dá defeito muito rápido. Eu acho que não compensa, sabe? Eu trabalhei já em um outro podcast que assim, a gente tinha que comprar um desse a cada 2 meses, um novo. Porque pelo menos um quebrava. Então, assim, hoje eu tenho aqui guardado, mas não uso porque não compensa, não compensa. microfone aqui. Não adianta você colocar ele assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu virar aqui, ó. Não adianta você colocar ele assim e falar assim, porque o áudio capta aqui do lado. Então, o negócio dele é ficar assim mesmo, para ser falado aqui. E o áudio que está aqui não está saindo dele, está saindo do meu lapela aqui que eu coloquei para gravar. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês aí. É isso aí. Eu estou aqui no estúdio, gravando aqui o conteúdo, para você ver aí como é que fica lá no YouTube. E o que eu gastei aqui? Não gastei 2.000. O meu amigo lá que falou que fez um podcast com 12.000, parabéns para ele, ele pode. E eu aqui, com toda a minha parafernália, fiz aí aquilo que eu posso para receber meus amigos aqui no meu podcast, no meu home studio aqui, que eu fiz com pouco recurso. Se você gostou, se te ajudou em alguma coisa, eu te peço que você deixe o like aí, deixe um comentário. Se tiver alguma pergunta aí, eu fico... Cara, então, como eu falei, né? Como eu falei com vocês, é um vídeo de 2023. É um vídeo de 2023. E para 2023 ainda dava para você arriscar em uma Logitech, o fake falsificado do BM800, aquele bracinho articulado, que dá muito problema, que toda hora tá caindo, tá tendo problema. Hoje em dia, em 2025, é furada, não vai. Se você pesquisar lá, eu tenho quase 100% de certeza que, tipo, ele já atualizou o estúdio, entendeu? Ele não falou besteira não, ele falou pra época. Ah, mas eu tenho que começar com o que eu tenho. Se você tem, começa. Só que assim, às vezes você tem um celular. Se for para começar a comprar um Logitech, usa seu celular. Sabe? É melhor. Começa então fazendo um programinha de celular, programete, edita, enfim. Mas não precisa ir por esse caminho, porque hoje existem soluções e equipamentos com uma qualidade muito melhor e com custo-benefício interessante. Então eu vou pedir a você que não saia desse vídeo sem antes se inscrever no nosso canal, sem antes deixar aqui curtida e vai vasculhar os outros vídeos, porque eu tenho dicas para você construir o seu podcast, para você construir sua estrutura de gravação de videoaulas, para você construir aí o teu programete, o seu programa, o seu quadro no YouTube, para você começar a criar conteúdo gastando muito pouco, com aquele melhor custo-benefício. É isso, até a próxima, tchau, tchau.